Como é aquele negócio que o cachorro usa quando tá dodói que fica assim? Não, gente, não é isso, nem tô focada. Não. Olá, eu sou a Karina Alzeda, não se engane, eu não estou enforcada, isso aqui é apenas o nosso descanso de pescoço para uma boa viagem. E esse aqui é o segundo vídeo da série do kit viagem. Então prepare sua tesourinha aí, bem amolada, esse tecido mais bonito, e vamos fazer essa fofura. A primeira coisa que você vai fazer é o download do molde. São 2 folhas. O link para você fazer o download está na descrição aqui do vídeo. Você vai imprimir no tamanho real. E aqui, ó, tem o guia de conferência de medida. Então você vai pegar a sua régua e ver se esse quadradinho está com 3 por 3 centímetros. Se estiver, sua impressão está correta. E aí o que é que você vai fazer? O molde, ele vem assim em 2 folhas. Você vai recortar aqui no risco, vai unir essa parte aqui a essa parte, e aí o seu molde vai ficar dessa forma aqui. Assim. Então aqui é metade do molde. Você vai colocar em outro papel, espelhar para que seu molde fique dessa forma aqui. Também vocês estão vendo que no molde tem essa partezinha aqui. Vocês vão recortar, deixar sempre pertinho assim, ó, de você, tá certo? Porque isso aqui é opcional, é a parte de prender a sua almofadinha de pescoço, tá certo? Então tá aqui separadinho. E aí o que você vai fazer? Você vai vir agora e transferir para o tecido, ó, dobrado, frente com frente, espelhado, tá certo? E você vai riscar, eu vou trazer aqui pra minha posição. Você vai riscar esse molde no tecido. Então, dessa forma aqui, a gente transferiu no risco aqui para o tecido desse jeitinho aqui. Veja que aqui no molde, olha, eu coloquei o lugar da marcação. Eu vou virar para cá para poder visualizar melhor. O que vocês vão fazer? Tente marcar, vir aqui do outro lado aqui, ó. E aí você olha aqui onde está essa marcação. Você faz aqui também desse outro lado, tá certo? Assim. E aí você vai colocar aqui no molde certinho. Isso se você for colocar essa parte, porque é opcional, você não precisa colocar. Aí eu arrasto ela um pouquinho para baixo e venho aqui e faço essa marcação aqui dessa forma, ó. Tá vendo? Marquei aqui no tecido. Então posiciono aqui meu molde, ó. Venho aqui e faço esses 2 tracinhos aqui na direção. E vai ficar assim dessa forma. Eu vou marcar mais forte. Feito isso, eu pego ainda aqui já essas pontinhas de cima aqui que sobram do meu tecido e já risco aqui 2 vezes isso aqui. Eu risquei o meu molde com essa caneta, mas na realidade eu risco com lápis, porque fica mais fácil de visualizar. Então eu venho aqui nesse pedacinho de tecido que sobrou e já risco essas 2 abinhas aqui que a gente vai colocar o botão. Com uma certa distância, porque nós vamos passar a costura em cima desse risco. Então aqui eu já faço dessa forma. Prendo aqui com um alfinete. E vou prender o meu molde com o alfinete também aqui, nessas partes. Por que que eu não vou costurar ele em cima do risco? Se você for fazer sem colocar as abinhas, você pode até costurar ele aqui em cima do risco, tá certo? Como eu vou colocar essas 2 abinhas aqui, olha, de prender, essa abinha aqui, ó, de prender nossa almofada de pescoço, então eu vou cortar agora ele todo no risco. Então, para isso, eu vou prender com alfinete essas partes aqui do tecido. E aí agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou recortar todo no risco que nós fizemos, tá?
Aí essa partezinha que tava aqui em cima, olha, como eu já coloquei aqui o alfinete, veja que eu botei separadinho, eu já reservo, porque já vamos costurar ela daqui a pouquinho. Vocês podem perguntar qual foi a medida do quadrado que eu usei pra colocar o molde, tá? Mas vocês estão com o molde em mão, então vocês podem estar medindo isso aí no tecido de vocês. Mas o meu quadradinho aqui, ele tinha em torno de 38 por 42. Então 42 por 42 de tecido, você consegue fazer essa peça de um jeito bem fácil. Pronto, terminado de cortar, ó, tá aqui direitinho. Essa parte aqui do centro, que nós cortamos, que parece uma gotinha, eu não jogo ela fora, tá? Eu reservo ela aqui, porque se eu quiser, eu vou reaproveitar ela. E tá prontinho essa parte já cortadinha no risco. Nós vamos começar a costura por essa parte aqui. Volto a dizer a vocês que essa parte aqui é opcional. Então nós vamos começar a montagem por essas duas abinhas aqui. Eu vou lembrar a vocês, que mais uma vez, que é opcional, você coloca se você quiser, tá certo? Então como é que será feita essa costura? Nós vamos fazer esse U aqui, ó, até aqui, porque a parte de cima não vamos costurar. E o ponto que eu tô usando pra fazer essa costura aqui, na minha máquina tá em 2,5. É um ponto pequenininho pra não ficar folgado. Então, vamos fazer essa costura reta, quero dizer, seguindo aqui, ó, o risco, fazendo as duas partes. Importante é dar retrocesso também no início e no final. Lembre, quando você for riscar, de dar uma certa distância aqui, ó, entre um e outro, porque você vai recortar isso aqui, tá certo? E dar o retrocesso aqui no início e no final da costura é importante para a hora de virar, tá bom? Aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai recortar essa partezinha aqui dessa forma, ó. Aqui. E aí você recorta aqui, ó. Cuidado para não recortar onde você costurou. E aí você vem aqui em toda a volta. Recorta assim, e aqui nessa parte de cima do risco, ó, você vai recortar aqui no risco que demos, tá bom? E vai ficar assim, dessa forma, e aí vamos virar isso aqui. Aí você vai virar e vai ficar assim. Bom, eu não rebato a costura. Se você achar que tem necessidade de rebater, pode rebater. Então você vai fazer isso aqui nos dois, tá certo? Virando os dois, a gente vai reservar e agora vamos pegar já a parte aqui que vamos fazer a costura e começar a preparar a nossa almofadinha de pescoço. Vou continuar com o meu ponto em 2,5. Eu quero o ponto bem fechadinho para poder fazer a minha almofadinha de pescoço. Lembre-se da marcaçãozinha que nós fizemos aqui, ó. Temos dois tracinhos que é para marcar o lugar que nós vamos colocar essa abinha aqui. E o tracinho, veja, ele dá a direção que você vai colocar. Então, isso aqui, ó, deixa eu tirar a mão aqui pra ver se eu consigo mostrar. Isso aqui, você já vai encaixar aqui, ó, seguindo o jeitinho que você fez aqui a marcação do traço. Então, tá aqui, ó, o tracinho tá aqui em cima, você já vai, ó, encaixar ela aqui na direção que você fez o tracinho. Isso aqui vai ficar retinho assim. Nessa partezinha aqui da aba, eu já coloco aqui, ó, um alfinete na pontinha. Eu já coloco as duas, porque para não correr o risco de esquecer. Então, eu vou colocar aqui também, seguindo a marcaçãozinha que eu fiz, e colocar o alfinete. Com elas duas prontas, eu vou seguir agora a costura. Eu vou usar a costura com meio centímetro. Então, no caso aqui, o meu pezinho de máquina, ele não vai estar... Vou tentar mostrar aqui. Ele não vai estar aqui com o pé de máquina. Eu trago ele mais pra fora, onde tem a marcação aqui, essa marquinha transparente, e minha costura vai ficar com meio centímetro. Mas isso aqui fica a critério de cada um, tá certo? Então, vamos lá. Agora, seguir toda a volta da almofadinha. Você pode começar por onde você desejar. E eu vou seguindo com a costurinha de meio centímetro. Você pode
já deixar a abertura aqui em cima de uns 4 centímetros, se você desejar, ou fazer como eu faço. Eu passo a costura em toda a volta, eu fecho ela todinha, depois eu vou abrir aqui com um pontinho para poder encher. E agora o pulo do gato para essa peça, que é muito importante vocês prestarem atenção. Isso aqui agora, rebatemos toda a costura nela, né? Só que agora nós vamos rebater mais uma costura, seguindo essa costura que já fizemos aqui em toda essa parte do meio. Então, ó, eu vou rebater agora mais uma costura por cima da costura que eu já fiz, seguindo aqui, ó, em toda essa parte do meio até aqui. Então, daqui da ponta, vou subir, bater a costura e terminar aqui, tá certo? Então, vamos lá, eu vou seguir aqui já a costurinha que eu fiz. É uma segunda costura. Então não precisa você dar outra costura nela toda, não. Você vai dar essa costura, essa segunda costura, só mais ou menos daqui até aqui, tá certo? Então vamos começar daqui e terminar aqui. Então fizemos, rebati a costura em toda a volta, rebati mais um reforço de costura daqui até aqui, tá certo? Agora, o que é importante fazer? Importante dar piques em toda essa extensão aqui, em toda a parte curvinha, porque ela é toda curva, mas principalmente nessa partezinha do pescoço e nessa partezinha aqui de baixo, nós vamos ter que dar pique. A abertura dela vai ficar aqui, então eu marquei o meu centro, como eu fiz a costura, eu vou vir aqui, ó, mais ou menos uns 4 centímetros, dá pra encher ela bacana, ó, e vou vir e desmanchar esses pontinhos que eu fiz aqui. Minha costurinha, como eu disse, está de meio centímetro. Eu não deixo folga aqui em cima, você vê que a gente cortou no risco. Cada um faz do jeito que achar que deve fazer. Eu não deixo folga, eu já passo aqui. Vai ficar assim, um meio centímetrozinho no final, que é para poder eu rebater aqui e fechar com ponto invisível. E é por aqui, ó, que nós vamos encher a nossa almofadinha. Então você deixa a abertura que fique confortável para você. Para mim, a medida de 4 centímetros é confortável para encher. Começando o piquezinho que a gente vai dar nessa parte aqui que tem a aba, é importante que o pique seja aqui, ó, bem... Cuidado para você não cortar a sua costura, mas dê bem próximos. Dê bastante piquezinho para eles ficarem, ó, bem abertinhos aqui. E até nessa parte que você marcou. E aí você vai vir com paciência, ó, agora em toda a partezinha arredondada, dando esse pique. Agora aqui no meio, como eu disse, é muito importante dar os piques. Depois que demos todos os piques, é só virar a nossa peça pelo buraquinho que deixamos aqui em cima. Aí você virou a peça, você vai agora ajustando aqui com o seu dedo assim, ó. Pra poder a costura que você fez ficar toda certinha antes de encher, tá certo? Depois que você virou, se você quiser passar ferro aqui nessa hora, pode passar, porque é legal que já até ajusta aqui o lugar que você vai fechar, tá certo? E também pra não ficar amassadinho. Mas você pode passar ferro depois dela pronta. Aí agora é só encher. Bom, a quantidade da manta siliconada, da fibra, né? Qual a quantidade que você vai colocar? Bom, isso vai ficar a seu critério. O que eu sugiro a vocês é que peguem uma manta que seja muito flocada. Isso aí, você, ó, a minha tanto é que quando eu abro ela vai esparramar toda aqui na mesa. Então isso aqui vai ficar a critério de cada um de vocês. Chegar na loja e escolher a marca da manta que seja mais confortável. Então a minha é muito flocadinha, ela chegar desmancha aqui na mão. Isso aqui vai da sua cidade, vai do que você vai comprar. Então essa manta aqui eu conheço por manta siliconada. Esse passo a passo que eu fiz, ele foi feito para ser usado, feito em tecido, é 100% algodão. Se você vai usar outro material para encher, outro material para fazer a sua almofadinha, vai ficar a seu critério fazer os seus testes, tá certo? Então agora pela minha abertura aqui de 4 centímetros que eu fiz, que é o que é confortável para mim, isso vai ficar a seu critério do que for confortável para você encher. Eu vou começar a encher aqui, ó, pelas pontas, tá certo? Eu uso um enchedor, eu vou abrir aqui para já começar a encher. Então tiro aqui e já começo a encher, primeiro por uma ponta, depois por outra, e aí eu vou preenchendo.
vá moldando já essa partezinha aqui. É importante que você vá moldando e deixando ela bem cheinha, tá certo? Pra poder ela ter aquele formatinho bonito. E aí agora é só encher sua peça toda. Então, eu sei que o vídeo tá acelerado, mas dá pra você perceber que primeiro eu encho aqui, depois eu encho aqui. E aí eu vou amoldando, enchendo e amoldando. A costura, você vai sentir aqui, ó, que quando a gente tá enchendo, ó, essa costura reforçada que a gente deu, ajuda. Quando eu encho, minha mão sempre vai estar aqui, segurando a costura, ó, e eu vou colocando a minha manta. Sempre assim, primeiro para um lado, depois para o outro, e aí eu vou preenchendo a minha peça e amoldando. Sempre trazendo ela aqui, preenchendo os espacinhos que eu quero e ajeitando aqui com a minha mão. E é desse jeito que você vai fazer uma almofadinha de pescoço bem bonitinha, bem redondinha e sem falhas. Você vai ajustando e aqui tá a costura reforçadinha. Depois que ela estiver bem cheia, meninas, a quantidade de manta vai variar do que você quer fazer. Eu não medi, eu sei que um saquinho com 1 quilo dá várias almofadinhas dessa. Isso você vai procurar na sua cidade também com o nome que você conhece, tá? Como eu disse, aqui na minha cidade é manta acrílica, ela pode ser manta de silicone, você pode conhecer também como manta para encher boneca, então vai do que você conhece na sua cidade. Então eu gosto da minha bem durinha assim, ó, bem fofinha. Isso fica mais confortável para uma viagem. E eu vou trazendo sempre para um lado e para o outro e preencho até o fim. Uma coisa que eu esqueci de dizer a vocês é a parte da etiqueta. Que você pode colocar a sua etiqueta tanto na lateral, quando você está fazendo a sua almofadinha. A minha eu esqueci de colocar, porque eu colocaria ela aqui, ó, na parte de baixo, costuradinha, tá? Então isso fica a seu critério também. Então tá aqui, depois que ela já tá toda preenchida, toda fofinha, ajustada, aí agora você vai fechar isso aqui com pontinhos à mão. Então você vai fazer pontinhos que fiquem assim bem visíveis, tá? Vai trazer e fechar aqui com pontinhos à mão. Existem pessoas que fazem colado, que colam, mas eu prefiro fazer com pontinho invisível à mão. Para dar o pontinho é muito simples. Eu dou um beliscãozinho aqui, ó, colocando os meio centímetro para dentro. Dou um beliscãozinho, coloco aqui na minha agulha fininha aqui na parte da frente e saio aqui na outra pontinha. Ó. Depois eu volto aqui bem reto, onde eu já tinha dado ponto, e trago a agulha, ó, para essa parte de cá, tá vendo? E aí, nessa posição, eu vou dando pontinhos e aí vou fechando a minha almofadinha de pescoço assim. Mas isso aqui você vai fazer da forma que você desejar. Cada um faz de um jeito e é assim que eu faço. Preciso de um pouquinho de paciência, mas é isso aí. Aí tá bem fechadinho aqui com ponto invisível. E agora é a parte de bater o botãozinho. Eu não bato esse botãozinho aqui quando ela tá sem a espuma, porque ela pode ficar fora de lugar. Então, depois que ela já está com a espuma, aí eu vou ver a posição que eu quero, ó, colocar o meu botão. Então, eu aproximo aqui dessa forma, coloco aqui a pontinha um sobre o outro, ó, assim. E aí, eu venho aqui com o meu furador e vejo aqui o centro, onde eu quero colocar o botão. Faço já o furo aqui. Então, eu sei que nesse furo que eu dei, que saiu aqui embaixo também, é o lugar certo de colocar o botão de pressão. E aí, eu vou na maquinazinha, no meu balancinho, e vou colocar aqui o botão. E aqui está, ó, bati o botãozinho, tá? E ele ficou assim. E aí, já está pronta a sua almofadinha. Você pode, como eu disse antes, colocar com ou sem, tá certo? Isso aqui, e enfeitar ela do jeito que você desejar. Então, nas minhas, eu coloco um lacinho. Como que é que faz esse lacinho? Você pode estar acompanhando na caixinha que fica aqui, clicando em cima, e você vai ver o passo a passo de como fazer o lacinho no passo a passo da Necessaire Mia. Mas a medida que eu vou usar para fazer o meu lacinho para a minha almofadinha de pescoço é de 29... Deixa eu tirar ela aqui de cima, para vocês verem, ó. É de 29 por 15.
Isso é uma sugestão, você vai enfeitar do jeito que você quiser. E eu pego um quadradinho de 5 por 5 ou 5 por 6 pro meio, e aí vou fazer um lacinho. E aí, como eu enfeitei essa aqui, ó, você pode também vir enfeitar a sua colocando um lacinho, ó, aqui na lateral. Esse aqui eu fiz com tecido diferente, o outro eu fiz com tecido igual. Isso aqui é só uma sugestão. Como que eu faço para colocar esse lacinho aqui? Eu vou passar cola quente aqui no meio e cola quente até aqui essas pontinhas. E aí eu coloco ele mais ou menos aqui, ó. Tá vendo? Ó, o palminho aqui. Coloco aqui e moldo ele, e aí ele vai ficar dessa forma aqui. Isso é uma sugestão de como enfeitar a sua almofadinha, tá certo? E sobre essa partezinha que sobrou aqui do meio, eu disse a vocês que eu não jogo ela fora, porque eu peguei ela e fiz assim uma bolsinha, uma bolsinha simples, ó, pra poder colocar fone de ouvido, se quiser. E aí, se você quiser fazer, aproveitar também, basta você vir aqui, na sua partezinha aqui, né, que ficou. Veja que ela é uma gotinha. E aí você vai dobrar aqui, ó, no centro. Dobra assim no centro. Faz um pique aqui, ó, pra marcar esse centro dela. Fez um piquezinho, marca o centro. E aí você vem aqui com alguma coisa assim, arredondada, pode ser um fundo de tubo de linha, ó. Ou uma tampinha, ou um copo, alguma coisa que seja redondo que você queira colocar aqui, ó, vem aqui e arredonda essa parte de cima, da forma que você achar que fique melhor pra você. Aí eu dobro novamente aqui, como eu marquei aqui o centro, eu dobro novamente aqui ao centro, ó. E ajeito aqui pra ficar tudo igualzinho. Não tem molde, tá, meninas? Isso aqui é só se você quiser reaproveitar essa partezinha aqui do centro. Se não quiser também, pode fazer outra coisa ou não fazer isso. Só uma sugestão. E aí, tá aqui, ó, as duas partes. O que é que eu pego? Eu pego aqui essa outra parte agora, ó, tá vendo? Fica assim. E aí eu vou pegar essa outra partezinha aqui agora, vou vir aqui da parte do centro e vou medir 7 centímetros. A régua ajuda a gente a ajustar aqui, ver onde é o centro, né? Pra não ficar torta. Vou medir 7 centímetros e vou cortar. E corto isso aqui, ó, que eu fiz, tá vendo? Olha, dessa forma. Corto também esse aqui em um forro, então é só tecido, mais nada, não botei manta, não botei nada. Eu corto essa partezinha aqui, ó, também no forro e marco o centro também no forro, tá? E agora bora pra máquina que eu vou ensinar vocês a reaproveitar esse retalhinho aqui que sobrou. Então, meninas, aqui, ó, tá aqui pra fazer essa partezinha. Isso aqui, ó, essa partezinha aqui que eu vou colocar o chaveirinho, se você quiser, você pode dobrar um paninho, como eu dobrei aqui, bater 2 costurinhas. Você pode usar, ó, uma fita. Eu vou usar esse enfeitezinho aqui, porque eu tinha esse retalhinho, achei bonitinho, é ele que eu vou usar, tá certo? Então tá aqui. Isso aqui, como eu disse, é opcional, eu só não queria me desfazer desse retalhinho, e aí eu vou fazer isso aqui. Vamos começar por essa parte. Então eu dei o pique aqui no centro dos dois, ó. E aí eu vou colocar aqui, viradinho, e vou passar uma costurinha reta aqui em cima, meio centímetro. O que você desejar, se quiser fazer com pé de máquina, faça. Eu vou botar com meio centímetro. Rebati a costura e vou virar. Dessa forma. Você já pode rebater uma costurinha aqui se você quiser. Ou deixar pra rebater ela inteira no final, tá certo? E aí agora é muito simples. Tá aqui a partezinha de cima. Eu vou virar essa partezinha que tem o meu tecido junto com o tecido. Você pode também fazer de 2 cores, assim, você que sabe. Mas eu vou virar ela aqui e vou colocar aqui, ó, pique com pique, tá? O centro com o centro. E vou ver também o lugar onde eu quero colocar, posicionar aqui, o lugar que vai ficar meu chaveirinho. Então, lembrando que essa é a frente do porta-fone, eu vou querer que ele fique desse ladinho aqui. Então, é desse lugar que eu vou colocar. Eu vou posicionar aqui, mais ou menos 1 centímetro aqui, ó, embaixo, porque aqui ainda vou rebater uma costura. E vou colocar os dois juntinhos aqui
Lembre de posicionar sempre o pique com o pique aqui, para ele não ficar torto. E aí posiciona essa partezinha aqui, 1 centímetro aqui embaixo. Posso colocar um alfinete ou não, tá? Mas eu vou colocar aqui só para ela ficar fixa aqui, ó, para não sair, tá bom? E aí agora eu vou vir com o meu forro, que tá aqui preparado, e lembrar que ele tem que ficar aqui. Eu vou dar uma dica aqui, que essa dica que você pode ampliar, você pode fazer uma necessaire, pode usar para outra coisa. Eu vou usar a costura de meio centímetro, tá bom? Então, nós vamos vir agora aqui, sem o forro, sem a parte de cima. E essa partezinha aqui, ela tem que estar bem rente, pique com pique, bem retinha, tá? E aí, aqui eu vou dar uma costurinha, ó, mais ou menos daqui até aqui, de meio centímetro. Então, bati essa costura daqui até aqui. Agora, eu venho com o meu forro, ó, coloco ele nessa posição, espelhado, e vou ajustar aqui o pique com o pique para deixar ele retinho. E agora sim, eu vou dar uma costura em toda a volta. Minha costura é de meio centímetro, a primeira costura foi meio centímetro, então vai continuar meio centímetro. Isso aqui, mais uma vez, eu tô dizendo a vocês que é só uma coisa pequenininha, mas que vocês podem usar pra fazer coisas maiores, tá? E eu vou fechar toda a volta. Então, aqui, a costura eu fechei em toda a volta, eu passei até aqui no meio. O que é que eu vou fazer agora? Por essa mesma parte do forro aqui, eu vou desmanchar um pedacinho pequeno, ó, só aqui em cima, ó, com cuidado. Pedacinho pequeno que dê pra eu virar isso aqui. O ponto da máquina aqui continua em 2,5, eu não mexi porque a gente fez a almofadinha com 2,5, ela continua em 2,5, tá bom? Bom, então a aberturinha que eu dei aqui, ó, só nessa parte do forro aqui de cima, quando eu percebo que ela já dá aqui pra virar a minha peça, eu paro. Então eu não faço abertura muito grande, um dedinho já dá pra virar, e eu venho aqui, ó, e você puxa e vira a sua pecinha por essa abertura, tá? Ó, viramos, tá aqui a parte aberta. E aquela outra primeira costura que a gente deu, é essa costura que fica pra fora da peça. Então, ó, ela vai ficar direitinho aqui fora da peça. E aqui dentro da peça, onde a gente virou, ó, é que vai ficar essa abertura aqui. Como que você pode fechar essa abertura? Você pode vir aqui, ó, e colar, tá? Ou você pode vir aqui e dar pontinhos, ó, com a linha, pontinhos invisíveis, tá certo? E aí você virando isso aqui, ó, virou assim, você já tem aqui uma mini necessairezinha, né? Uma coisinha bonitinha pra você poder tá botando, ó, fone de ouvido. E aí aqui, ó, você pode ajustar, ajeitar aqui a costura. E como é que rebate essa costura? Você pode já levar pro ferro aqui pra assentar, ou ajeita aqui com a mão. No ferro é bem melhor. Então, eu começo aqui por aqui mais ou menos, ó, por essa parte. Coloco ela assim na máquina. Vou começar aqui, chega aqui, eu paro e vou rebater em toda a volta, ó. Só pra não ficar sem a costurinha. Então, começo por aqui pela ponta. Tem a parte reta. Na hora que a gente vai virar aqui, terminou a parte reta, você passa meio centímetrozinho, inclina a sua peça e rebate agora em toda a volta. Veja, ó, que tá com meio centímetrozinho aqui a parte arredondada, então é assim que eu faço, ó. Aí venho, quando chega aqui, eu vou inclinar ela aqui, ó. Isso, eu passo meio centímetro. E aí volto aqui, ó. Quando eu vejo que já está reto aqui, eu vou e sigo a minha costurinha, finalizando só para rebater, só para dar um charmezinho e prender. Aí rebatemos aqui a costura, ó. Como eu disse a vocês, como que eu faço? Venho aqui na parte retinha, quando chega aqui eu passo meio centímetro, venho até aqui, aí inclino a máquina e rebato toda ela. Tá aqui, prontinha. Basta vir agora aqui, bater o botãozinho de pressão e vir aqui, ó, na lateralzinha e colocar o negocinho de chaveiro. E tá aqui, você não perdeu o retalho e ainda fez uma utilidade que você pode colocar no seu kit para poder enfeitar a peça.
E aqui está a nossa peça pronta. Como eu disse a vocês, vocês vão enfeitar da forma que vocês desejarem. Eu coloco um lacinho aqui e vou lembrar vocês que a medida que eu coloco é daqui da pontinha até aqui de 15 centímetros, tá certo? Eu tinha dito isso lá no vídeo. E aí eu coloquei esse lacinho, mas fica a critério de vocês. Também a parte do botãozinho aqui vai ficar a critério de vocês. Ela é bastante útil, porque se você for levar o seu descanso de pescoço, você pode prender ele aqui, ó, na sua mala, e aí você viaja com ele tranquilo, ou durante o voo, quando você estiver usando, ó, se você quiser, você pode também prender aqui, e aí você vai descansar e fazer uma viagem tranquila. Aqui, como eu disse, ó, ficou apenas como sugestão. Você pode ou não fazer isso aqui. Eu só quis aproveitar o retalhinho. Então aqui fica bacana também para você colocar os fones de ouvido na sua viagem. Fiz aqui com outros tecidos. Então, outra coisa que eu vou dizer a vocês é quanto ao tecido. Ah, Karina, eu posso fazer com malha? Eu posso fazer com outro material? Bom, vai ficar a seu critério, você vai fazer os seus testes, porque como eu disse, eu desenvolvi esse projeto para ser feito em tecido, tá certo? E eu vou deixar com vocês aqui uma beijoca e esperar que essa peça seja um sucesso enorme no seu ateliê, da mesma forma que ela é no meu. E não deixe de conhecer as minhas aulas virtuais acessando www.karinaalzeda.com.br e eu espero vocês nas minhas próximas aulas. Boa viagem!